Cidade ou comunidade? Aonde você quer viver a sua vida? Eu acredito que nós devemos olhar com calma e com muita atenção essa questão, porque, na verdade, trata-se muito mais de pacificar essa relação entre os conceitos do que propriamente fazer uma decisão. Uma cidade deveria ser uma comunidade. Qual aqui é a diferença? Eu considero uma comunidade, como o próprio nome diz, um local onde existe uma unidade comum, onde existe uma visão compartilhada. Mas como fazer isso numa cidade? Eu penso que uma boa referência seria nós olharmos para os sistemas naturais e aprendermos, aplicarmos a ciência de uma forma humilde. Hoje se fala dessa biomimética, como nós podemos olhar os padrões naturais e replicar esses padrões na vida e na sociedade humana de uma forma efetiva. Na natureza, nós vamos encontrar subsistemas. Vamos olhar a natureza como uma grande comunidade de comunidades. A interação entre esses subsistemas, e mesmo dentro dos subsistemas, compreende, sim, a existência de competição. Mas essa competição, quando ela ocorre, ela proporciona benefícios ao todo do sistema. E isso deveria ser um aprendizado para a nossa vivência social. Em primeiro lugar, nós relacionamos sempre o desenvolvimento com o crescimento. É como se a comunidade humana, a sociedade, progredisse quando ela cresce. Se nós tomarmos como referência os sistemas naturais, os sistemas de vida, que têm uma existência na escala de tempo muito maior que a espécie humana, nós vamos encontrar que não há um organismo saudável que cresça de uma forma ilimitada, de maneira indefinida. Não é saudável crescer continuamente. Qual seria, então, a solução possível para as cidades de forma a respeitar esse limite natural? Eu entendo que é o respeito à escala humana. Na medida em que nós atingirmos, e esse critério deverá ser local, deverá ser considerado de uma forma muito particular, na medida em que nós atingirmos um determinado limite, é necessário replicar a estrutura das cidades ou das subcidades de forma a permitir um desenvolvimento saudável daquela sociedade, daquela comunidade. Isso normalmente pode ser feito se nós, mais uma vez, repito, observarmos os padrões naturais de desenvolvimento. Não se trata aqui apenas de crescer, se trata aqui de usar os recursos de uma forma inteligente, de modo a proporcionar o florescimento da vida sem prejudicar o sistema que mantém essa mesma vida. Esse uso dos recursos atualmente é um tema muito importante. Nós vemos os impactos que as cidades proporcionam no ambiente natural de uma forma muito fácil, é muito simples perceber o quão negativo tem sido o impacto da vida humana nas grandes cidades, especialmente. E quando eu refiro aqui cidades, nós temos dados que dizem que hoje já vivem em cidades no mundo 2/3 da população da Terra. E provavelmente dentro de alguns anos, algumas décadas, provavelmente, nós teremos 3/4 da população humana vivendo em cidades. Então, é urgente que nós questionemos a forma que o espaço é ocupado e a forma que os recursos são utilizados. E façamos um aprendizado. Esse aprendizado pode existir nesse diálogo com a forma como a natureza se estrutura em comunidades, mas assim também poderia e deveria existir na forma de um aprendizado recíproco entre as cidades em diferentes lugares do mundo. A diversidade, ela sempre é riqueza na natureza. Na medida em que nós olhamos a diversidade das experiências humanas e fazemos um aprendizado, isso pode ser um fator decisivo para a melhoria da nossa situação como comunidades. Naturalmente, esse aprendizado deverá ser feito utilizando o critério de localização. Nós olhamos as experiências em outros lugares, em outras sociedades, e buscamos os conceitos que estão contidos nessas experiências. Não se trata de copiar diretamente a experiência de outras comunidades ou de outras cidades. Se trata aqui de fazer um aprendizado dos padrões de utilização dos recursos e dos padrões
de relacionamentos que estabelecem uma vida fértil, uma vida próspera das coletividades humanas. Essa visão de diversidade, ela proporciona o diálogo e se nutre do diálogo. Nesse sentido, nós podemos referir que, principalmente diante de uma crise, nós deveríamos olhar o quão flexível é a nossa comunidade, o quão capaz é a nossa cidade de reagir a uma crise. E nós vivemos, indiscutivelmente, momentos de crise. Para que essa capacidade de reagir à crise de uma forma hábil, nós necessitamos de flexibilidade, ou seja, dispor de opções de resposta, para que, durante e após a crise, nós tenhamos resiliência, capacidade de recuperar e, se possível, até melhorar, otimizar o estado dessa sociedade, dessa comunidade. O que nós poderíamos e deveríamos, inclusive, esperar como efeito de uma comunidade que se manifesta numa cidade? Em primeiro lugar, me parece óbvio que nós podemos e devemos esperar relações melhores entre os seres humanos que vivem nessas comunidades e dessas comunidades para com e com o ambiente natural. É realmente uma situação que nós não podemos adiar a análise e o reposicionamento da nossa vida como cidadãos, como cidadãs, como pessoas que vivem em cidades, como os efeitos desses relacionamentos impactam a sociedade. Isso se manifesta, na minha opinião, através de um equilíbrio entre as nossas liberdades individuais, nós temos o poder de tomar decisões sobre as nossas existências e esses poderes manifestos nas nossas opções vão ter um impacto no coletivo. O equilíbrio que eu penso absolutamente indispensável é que as liberdades individuais sejam relacionadas a uma responsabilidade coletiva. Não é mais possível que nós concebamos que o uso dos recursos esteja centralizado, que os benefícios sejam privatizados na forma de que poucos têm muito e muitos não têm nem o mínimo necessário para uma vida digna nas cidades, e que isso seja encarado como natural. O que se tornou habitual não é natural. Nós precisamos realmente refletir como sociedade e tomar decisões a partir das atitudes individuais, de forma a impactar de uma maneira evolutiva a nossa convivência social e natural. Isso se refletirá naturalmente em uma melhor qualidade de vida para os seres humanos e a qualidade de vida relacional dos seres humanos com o ambiente do qual fazemos parte. Quando eu refiro aqui qualidade de vida, é importante definir, é decisivo, é essencial diferenciar qualidade de vida de condição de vida. A condição de vida, ela normalmente não proporciona qualidade de vida a partir de um certo ponto e até obstaculiza, dificulta uma boa qualidade de vida. Porque na medida em que nós nos preocupamos em ter elementos externos para melhorar a nossa qualidade de vida, isso muitas vezes nos permite apenas que nós sobrevivamos. A vida humana ela é caracterizada por esse diferencial importantíssimo, que é uma vivência estética da realidade. As cidades deveriam ser, idealmente, na minha opinião, um ambiente, um repositório, um continente de manifestação da vida como uma obra de arte. E isso é possível na medida em que nós ultrapassamos, pelas nossas decisões conscientes, os limites estreitos da mera sobrevivência. Os seres humanos eles podem conscientemente tomar opções que, de alguma forma, modelam os mecanismos naturais e instintivos de harmonia e beleza. E isso é o papel da arte. As cidades deveriam ser espaços de manifestação da arte em suas múltiplas facetas. Viver pode ser uma arte. A arte é muito mais do que apenas uma manifestação exterior da beleza. A forma como nós vivemos deveria ser a maior obra de arte da nossa vida. O estilo de vida que nós adotamos deveria proporcionar contentamento diante de qualquer circunstância. E isso é influenciado pelo meio. Na medida em que nós vivemos um estilo de vida que nos proporciona contentamento e realmente possibilita que nós possamos ir além da sobrevivência
e manifestemos a vida em sua plenitude, isso influencia o ambiente. Nós temos aqui um ciclo virtuoso em que o nosso estilo de vida beneficia o ambiente e esse ambiente, uma vez modificado de modo a proporcionar qualidade de vida, melhora a nossa qualidade de vida individual. Essa é, na minha opinião, uma possibilidade muito auspiciosa da vida em uma cidade. E que essa cidade, em respeitando a escala humana de manifestação da sociedade, possibilite um diálogo fraterno para com a natureza que provê os meios para a sua existência. Eu realmente não consigo conceber algo mais bonito como uma manifestação da vida humana na Terra, da sociedade humana na Terra, do que essa possibilidade de nós vivermos uma vida de qualidade, gerando benefício para toda a grande comunidade de vida no planeta Terra, que é a nossa única casa. Isso seria, no meu entender, um objetivo bastante elevado para a concepção de uma cidade. O respeito à escala, o uso inteligente dos recursos naturais, o respeito à diversidade e as opções conscientes de aprendizado baseado no diálogo com a observação dos conceitos trazidos para a nossa realidade local. Esse é um espaço que eu acredito que somente nos será proporcionado pelo diálogo. E o diálogo, dessa forma como nesse momento nós estamos fazendo, ele nutre as nossas inspirações, mas necessita de uma manifestação no cotidiano. Então, nesse momento, o meu convite, que também é um desafio, é que para que você tome os elementos que possam servir para a sua transformação evolutiva na vida em uma cidade e aplique. Aplique a partir de hoje. O nosso poder consiste em fazermos opções a partir das escolhas individuais para manifestar os efeitos na realidade coletiva. E isso se torna tão mais urgente quanto mais profunda é a crise planetária que nós vivemos nesse momento. Eu deixo esse convite, deixo essa aspiração e essa inspiração e realmente desejo que nós possamos continuar dialogando, continuar aprendendo reciprocamente e continuar vivendo uma existência que vale a pena, que nós ultrapassemos os limites da sobrevivência e que nós possamos realmente viver como seres humanos, que dignificam a vida na Terra e que colaboram para a prosperidade dessa vida, seja nas cidades, como a maioria de nós, ou seja, como todos aqueles que vivem fora das cidades e que colaboram decisivamente para que a vida nas cidades ocorra. Esse é o meu desejo, esse é o meu voto, e que nós possamos propagar essa ideia, principalmente a partir do exemplo, muito mais do que a partir de uma mera exposição de conceitos. Que nós possamos ter uma vida realmente digna, realmente baseada em contentamento, e que nós tenhamos a capacidade de apreciar essa vida a cada momento. Esse é o meu desejo sincero a todos nós.